Irmãos, no segundo livro do Novo Testamento, Evangelho escrito por João Marcos, capítulo de número 2, versículos 13 e 14. Marcos 2, 13 e 14. Há alguns meses, no final do ano de 2020, tivemos a última reflexão nesse evangelho, foi do verso 1 a 12. Hoje damos continuidade, 13 e 14. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14. Nós fazemos a leitura desse texto confiando na assistência do Espírito Santo, já suplicada por todas as orações que foram feitas nesse culto. Diz o texto: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém. 2012, volta de 2012 a 2013, eu estava num supermercado lá em Minas, ainda não morava em São Paulo, e eu vi um cartazinho no mural lá que me chamou a atenção. Era sobre um Yorkshire, eu acho que no nome de Bob. Me chamou a atenção porque eu tinha acabado de comprar o Fred. Para quem não conhece, eu tenho um Yorkshirezinho bonitinho que chama Fred. Mas a questão era que o cartaz era procura-se. E oferecia-lhe uma recompensa de R$5.000 para quem encontrasse o Bob. Naquela época, né, traduzindo para hoje, seria cerca de, considerando aí índices inflacionais, né, 7 a 8 mil reais, por aí, cerca de mais de 7 mil reais, equivalente a hoje. Na época, acho que a gente tinha pagado R$600 no Fred, eu quase comecei a chamar ele de Bob para ver se ele não atendia. Brincadeiras à parte, quando eu cheguei em São Paulo, descendo aqui a São Walter, nos primeiros meses, eu já vinha na cabeça com essa lembrança, aí eu vi um cartazinho de uma cadela chamada Laika, pretinha, meio, acho que era vira-lata, né, uma mistura de cocker. Procura-se, do mesmo modo que lá em Minas, né, procura-se. E eu já estava, quer dizer, os R$7.000 já me chamaram a atenção, 7 mil corrigidos. Né? Na época, a cadela Laika, a recompensa era de R$10.000, hoje, equivalente a cerca de R$14 mil, mais ou menos. Né? Como eu queria ter achado a Laika. Mas, para além dos cachorrinhos, né, dessa questão da procura-se, a gente sabe que muitas vezes dá certo, com recompensa ou não. Hoje, temos as redes sociais que funcionam bem, né, até para nos pregar umas peças. O missionário Wilson, esses dias, compartilhou de um camarada que estava ali, né, como é que chama ali, a cidade, Mariporã, né, que estava em Mariporã, tinha apenas... Lembrava que se trabalhava no Correio e tinha um amigo chamado Wilson. Na verdade, era uma foto do Tom Hanks, mais velho, e reportando ao filme O Náufrago. Né? Então, a gente brincou com o Wilson. Mas há também as contribuições verdadeiras das redes sociais. Eu li uma matéria em que centenas de pessoas puderam ser encontradas, pessoas desaparecidas, que, através do anúncio de procura-se, puderam ser encontradas pelas redes sociais nos últimos anos. Centenas de pessoas que estavam desaparecidas há 10, 20, 30, 40 anos e que puderam ser encontradas. Eu faço a introdução da nossa mensagem com essas curiosidades, porque o assunto desses dois versículos, 13 e 14, do capítulo 2 de Marcos, na minha opinião, pode ser resumido em procuras e encontros. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Já faz alguns meses que nós temos trabalhado em algumas perícopes do Evangelho de Marcos, temos caminhado em todo o Evangelho. Aqueles irmãos que quiserem pegar o fio de meada, é só ir no canal da igreja, se inscreva no canal e acompanhe. E você assiste cada perícope, cada porção aqui, uma pregação, uma explicação sobre ela. E nós tivemos aí como um recurso homilético, né? Quando a gente fala de homilética, é de explicação, é de estruturação para uma pregação, para uma a apresentação do texto de maneira oral, explicativa. Nós temos usado aí como uma estrutura sempre duas palavras.
igual, por exemplo, no capítulo 2 aqui, que antecede este versículo 13 e 14, esses versículos 13 e 14, no capítulo 2, de 1 a 12, a gente trabalhou com presente e significado. Alguém recebeu um presente e esse presente tinha um significado. E hoje a gente trabalha com essas duas palavras, procuras e encontros. Na verdade, o texto que nós lemos nessa manhã, que está sendo analisado, ou que começa a partir de agora a ser analisado mais minuciosamente, ele, considerando seus contextos específicos, nos permite muitas considerações em cima desse tema. Qual tema? Procuras e encontros. São apenas 2 versículos, como eu disse, 13 e 14. Mas, ao olhar para esses versículos, nós podemos perceber algumas informações sobre procuras e encontros. Que informações são essas, pastor? Vejamos, então. Primeiro, fala de uma multidão que saiu, na verdade, que Jesus saiu e uma multidão, de novo, vinha ao seu encontro. Quer dizer, essa multidão, nós vemos um movimento que iniciou nos primeiros milagres realizados por Jesus. Depois que Jesus realiza os primeiros milagres, começa um movimento das multidões de Cafarnaum em busca de alguma coisa. E quando Jesus se torna, então, uma figura pública, a multidão procura num frenesi impressionante. E a gente vai ver isso em alguns versículos. Em seguida, além dessa informação, dessa multidão que vinha ao seu encontro, nós vemos que Jesus também acaba procurando alguém. Há um movimento de Cristo que, segundo o texto, procurou alguém e encontrou. O nome dele é Levi, filho de Alfeu, está no versículo 14. Mas o contexto e as informações do texto também permitem fazer algumas considerações sobre o que esse rapaz chamado Levi, que está aqui a sua história, ou parte da sua história de vida que nos é trazida nesse texto, nos fala o que esse rapaz, ou nós podemos, a partir do contexto, pensar um pouquinho sobre o que esse rapaz estava procurando na vida dele, o que ele acabou encontrando, sua procura e o seu encontro. Então, por esse motivo é que eu proponho como tema da nossa reflexão, procuras e encontros. Então, em primeiro lugar, queridos, eu quero falar sobre a multidão. Uma multidão que não encontrou o que procurava. Então, guarde isso na sua cabeça. A multidão não encontrou o que procurava. Por quê? Meus irmãos, basta nós considerarmos a rotina dessa multidão a partir do capítulo 1. Se você volta aí a página da sua Bíblia para o capítulo 1, você já vai encontrar a primeira movimentação dessa multidão já no versículo de número 34. Quando Jesus faz, nos versos 21 a 28, lá na sinagoga, ocorre um episódio de exorcismo, onde Jesus repreende um homem que estava endemoniado, e o demônio deixa aquele homem é liberto, e isso começa a chamar atenção, mas, acima de tudo, saem dali e vão para a casa da sogra de Pedro. Jesus restaura a saúde da sogra de Pedro, e aí, quando cai a tarde daquele sábado, quando o sol se põe, os judeus podem se deslocar até lá, no verso 33, diz que toda a cidade estava reunida à porta. Então, a multidão vai até Jesus. Por quê? Porque Jesus fez um milagre na sinagoga e Jesus fez um milagre na casa de Pedro. Então, nós temos 2 milagres que chamam a atenção da multidão, e nós vemos uma multidão se deslocando em busca de algo, procurando algo. O que essa multidão procura, meus queridos? Se nós seguimos lendo o texto no capítulo de número 1, nós vamos encontrar no verso 37, Pedro, depois que Jesus já curou muitas pessoas naquele sábado à tardinha e vai dormir, no verso 35 fala que Jesus levantou alto de madrugada e depois eles começam a procurá-lo, verso 36. E no verso 37, Pedro diz para Jesus, quando o encontra, olha, o que Pedro diz? Verso 37, todos te buscam. Há uma procura. De quem? De uma multidão. Por quê? Porque Jesus fez muitos milagres, curas, prodígios, e essa multidão está não somente curiosa, mas muito interessada, muitos interessados em receber alguma cura, em receber algum milagre, em receber algo de Cristo. Essa multidão, então, busca Jesus o tempo todo. É interessante que a resposta que Jesus dá contraria, parece, o desejo dessa multidão, porque quando Pedro diz para ele no verso 37,
todos te buscam, qual é a resposta que Jesus dá no verso 38? Jesus, porém, lhes disse, contrariando Pedro, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque eu vim para isso. Parece que Jesus está mostrando que aquela multidão está atrás de algo, está procurando uma coisa. E Jesus tem outra coisa para oferecer. O que eles procuram? Eles procuram curas e milagres. Jesus diz, mas eu vim para trazer ao conhecimento dos homens a vontade do meu Pai. Eu vim para pregar. E nós vamos sair para outros lugares. Eu não vou atender essa demanda do jeito que ela está se apresentando. Queridos, se nós continuamos a nossa leitura, nós vamos ver que essa busca se torna frenética. No versículo 45, depois que ele curou, embora ele tenha resolvido ir para outros lugares para pregar, o Senhor Jesus se compadeceu de um homem leproso que ele veio de joelho pedindo misericórdia, pedindo para ser purificado. Nos versos 40 a 45 nós temos essa narrativa, mas Jesus então, depois que cura esse homem, e Jesus adverte aquele homem, olha, não conte nada para ninguém, mas no verso 45 do capítulo 1 diz que ele saindo, entrou a propalar, divulgar a notícia. Ele colocou nos feeds de suas redes sociais, né? Falou para todo mundo. E o caso, meus irmãos, veja como é que essa busca é frenética. Chega a um ponto, verso 45, de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Está aí no versículo 45, não é isso? Jesus não pode entrar publicamente em qualquer cidade, mas ele tem que ficar fora em lugares ermos, em lugares isolados. E de toda parte vinham ter com ele. Mesmo ele tentando se isolar, a multidão vinha atrás. Porque a multidão está procurando alguma coisa. E nós vemos o que essa multidão está procurando se nós olhamos para o capítulo 2. Porque diz que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, no versículo 1 do capítulo 2. Logo correu que ele estava em casa e o que aconteceu? Este movimento dessa multidão que não cansa de procurar algo. Verso 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Eles a casa estava tão cheia que não tinha como ficar nem na porta. Porque essa multidão ia atrás de Jesus em busca de quê? Nós vamos descobrir que eles levam até um paralítico aqui no capítulo 2. Porque eles querem cura. Eles querem milagre. Eles estão procurando isso. Só que como é que Jesus responde a essa busca constante, às vezes até frenética? Ele diz para Pedro, olha, eu tenho que ir a outros lugares para pregar, eu vim para isso. Jesus responde a essa busca, esse desejo, esse anseio da multidão com pregação, com ensino. Aqui no capítulo 2, verso 2, diz que muitos afluíram ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar. E o que Jesus fazia? Jesus respondia fazendo milagres? Não, Jesus fazia o quê? Anunciava-lhes a palavra. Era assim que Jesus respondia a essa busca, essa procura da multidão. Então, quando eu digo que a multidão não encontrou o que procurava, é porque quando nós lemos no verso 13, que é o texto base para a nossa mensagem de hoje, de novo saiu Jesus para junto do mar, toda a multidão vinha ao seu encontro e Jesus os ensinava. Jesus os ensinava. A multidão quer o quê, gente? Milagre, cura, prodígios, a satisfação de suas necessidades, especialmente ali as necessidades pessoais, aquele desejo de cura e tal, e eu não estou aqui sendo indiferente à realidade dura de cada um daquela multidão, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que essa multidão estava atrás de uma coisa que era menor do que aquilo que Jesus podia lhes oferecer. Porque Jesus estava à disposição para oferecer para eles muito mais do que a cura de uma doença. Jesus estava à disposição para oferecer para eles a cura dos seus corações, das suas almas. Jesus estava à disposição para oferecer para eles perdão dos pecados e comunhão com o Pai. E talvez ali a pessoa queria uma cura para uma doença, mas a doença mais prejudicial para nós não é a coluna entrevada, não é o câncer, não é seja lá o que for, a osteoporose. A doença pior que a gente pode enfrentar é o pecado.
Porque o pecado nos afasta de Deus. E distante de Deus, a nossa vida não faz sentido, não tem sentido e não tem esperança de ter sentido. E Jesus podia oferecer para eles essa cura. E é interessante que o capítulo 2 mostra exatamente isso, porque eles levam um paralítico lá, mas Jesus não simplesmente cura o paralítico. Se você ler atentamente o capítulo 2, versos de 1 a 12, Jesus primeiro cura a alma do paralítico, porque a primeira coisa que Jesus fala para o paralítico não é levanta e anda. É o quê? Perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque a multidão tem um foco muito material, mas Jesus sabe que dele emana um poder capaz de alcançar dimensões muito superiores e elevadas do que simplesmente a resolução de um problema físico material, porque em Cristo Jesus temos a nossa comunhão com o Pai restaurada, perdão para os nossos pecados, vida de verdade, vida abundante. Vida em abundância. Então, quando eu digo para os irmãos que a multidão não encontrou o que procurava, porque essa multidão está muito interessada no que Jesus pode fazer por eles. Mas Jesus está interessado que essa multidão possa se encontrar com o Pai, que essa multidão possa ter comunhão com o Pai, que essa multidão possa ser restaurada espiritualmente. E Jesus sempre responde a essa busca com ensino. Se não, veja outros versículos posteriores, por exemplo, quando você olha no capítulo 3, verso 7, veja que interessante, retirou-se Jesus com os seus discípulos para o lado do mar, seguiu da Galiléia uma grande multidão também da Judéia. E o que Jesus faz ali? Verso 9, então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Por quê? Ali do barquinho ele podia ensinar essa multidão. E claro, Jesus não era indiferente às suas necessidades. Se vocês lerem, vocês vão descobrir que ele cura, que ele restaura, que ele é compassivo, mas ele também ensina. Olha no capítulo 4, versículo 1, olha, voltou Jesus a ensinar a beira-mar. Se você ler o texto paralelo de Mateus 13, verso 1, que fala dessa mesma circunstância, Mateus ainda diz assim, olha, voltou a ensinar a beira-mar como era o seu costume. O costume de Jesus não era ficar fazendo milagres e curas, era ensinar. Este é o centro do ministério de Jesus. Então, milagre é o centro do ministério de igrejas evangélicas modernas, que tem programações que só divulgam milagres, enquanto o povo precisava de uma palavra que lhes viabilizasse a oportunidade de viver um milagre de transformação espiritual, de conversão e de comunhão com Deus. Mas Jesus, esse era o centro do ministério. Veja no verso de número 1 do capítulo 4, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se sentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. E o que acontecia? Verso 2, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Está vendo como é que a multidão não encontrou o que procurava? Por quê? Porque eles vão atrás de Jesus sempre por causa de bênçãos materiais e Jesus pode oferecer muito mais. Em nossa limitação, em nosso interesse pessoal, em nosso egoísmo, nós podemos estar buscando de Deus muito menos do que Ele pode oferecer. Eu vejo na igreja evangélica brasileira multidões que lotam amplos e suntuosos templos porque foram seduzidos por promessas de cura, de prosperidade, resolução dos problemas. Resta perguntar se essa motivação é a correta para se aproximar de Deus. Será que Deus quer que nós nos aproximemos dele atrás dessas coisas? Será que Deus não preferia que cada um de nós, ou que essa multidão que se acotovela nesses grandes templos, se aproximassem com o desejo de ter uma comunhão com Ele, de ter um relacionamento com Ele, de aprender dEle, de ter prazer na palavra dEle? Parece que há muito mais prazer e interesse na resolução de um problema pessoal do que numa comunhão sincera e verdadeira com Deus. Eu não estou falando que Deus não possa nos alcançar também com bênçãos que envolvam cura e resolução das nossas mais duras lutas materiais, né, carnais, corpóreas. Não, Deus nos restaura por completo, mas a gente vê que o centro do ministério de Cristo é a restauração do nosso coração. Porque você pode, querido meu irmão, estar com a saúde plena. Se você não tem o seu coração
curado do pecado, quantas pessoas a gente sabe que está bem na saúde do corpo, mas está com a alma destruída? E quantas pessoas que estão com o corpo podre, que estão com problemas seríssimos, ou que tiveram problemas seríssimos de saúde, e eu como pastor, quantas vezes eu vivo isso? Eu me envergonho porque eu acho que eu vou lá para consolar, e quem me consola são essas pessoas. E eu escuto delas, e eu sou pastoreado por elas, e eu achando que eu ia levar ali uma palavra para ajudá-las. Mas não, elas estão com suas almas saudáveis, curadas. Jesus ensina por conta disso, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então essa multidão não encontra o que procurou, porque Jesus oferece a elas muito mais. Enquanto as multidões queriam milagres, Jesus queria oferecer a eles o tesouro de maior valor. Oferecer a eles a comunhão com o Pai por meio do seu ensino. Oferecer a eles a salvação de todo mal por meio do seu ensino. Qual a sua motivação? Ou, de acordo com o nosso tema, o que você está procurando? O tema da mensagem é procuras e encontros. O que você procura quando vem até o Senhor? O que você procura quando se envolve com a obra do Senhor? Se existe algo que não é a comunhão com o Senhor Jesus, reconsidere a sua motivação. Eu vou na igreja por causa dos amigos, eu vou na igreja por causa do ambiente social, eu me envolvo com o Evangelho por causa de uma necessidade que eu preciso para ser suprida. Olha, Jesus está disposto a responder às nossas necessidades com a sua palavra, que é capaz de nos elevar para uma condição espiritual muito mais especial, fazer-nos crescer espiritualmente, em comunhão com Deus, nos transformar, porque a orientação de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus é poderosa para nos reorientar, para nos livrar de nós mesmos, do nosso egoísmo e do nosso desejo, que muitas vezes é pequeno, perto do propósito que Deus tem para nós. Bom, se essa multidão, meus queridos, e aí eu só finalizo dizendo que talvez o que estejamos buscando é muito pequeno perto do que Ele pode oferecer. Mas, voltando, se a multidão não encontrou o que procurava, porque procurava milagres, Jesus oferece algo muito mais especial do que milagres, Jesus sempre encontra o que procura, e é o que nós vemos a seguir. Por quê? É interessante que no verso 14 diz que quando ia passando, viu a Levi, mas a gente tem que entender esse quando ia passando. Por quê? Verso 13 diz que toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Isso nos leva a pensar que Jesus está ensinando, mas Jesus está caminhando, porque ele está andando. E a multidão segue atrás, ele está num monte de alvoroço de gente. A gente já viu no versículo 45 do capítulo 1 que aonde ele ia, o que acontecia? A multidão ia atrás. Então nós temos descoberto pela palavra de Deus que o ministério de Jesus e a rotina de Jesus não era nada fácil, porque ele tinha que lidar com essa multidão que afluía o tempo todo. E em meio a essa multidão toda, meus queridos irmãos, veja, tem gente de todo lado, tem gente vindo de todo canto. Assim como aconteceu na porta da casa de Pedro, toda a cidade estava à porta, e onde Jesus estava, vem essa multidão, ele não pode nem ficar em lugar público. E se ele está em lugar público, a gente sabe que está aquele alvoroço. Só que em meio àquele alvoroço, aquele que tudo vê, quis ver especialmente um homem chamado Levi. Porque, olha o texto, quando ia passando aquela bagunça, aquele monte de gente, o que acontece? Ele viu a Levi. Ele vê tudo, mas ali ele quis ver Levi. No meio desse montaréu de gente. Detalhe, há uma peculiaridade, não é qualquer Levi, aquele Levi específico. Qual Levi? O escritor diz que é o Levi, filho do Alfeu, que estava ali sentado na coletoria. A identificação. Parece que Marcos quer nos dizer que Jesus estava em meio a uma multidão, mas ele tinha alguém peculiarmente separado para quem ele direcionou os olhos. Seguido por centenas, cruzando com milhares, mas os seus olhos se voltam de uma maneira especial para Levi. Eu acho interessante porque aqui nesse mesmo evangelho, no capítulo 3, verso 13, fala da vocação dos apóstolos, mas traz uma informação muito interessante.
Jesus subiu ao monte, quando ele vai chamar os 12, né? Ele subiu ao monte e chamou, o quê? Que diz aí no verso 13 do capítulo 3, Jesus chamou, quem que ele chamou? Os que ele mesmo quis. Não foi os que eram mais bonitos, os que eram mais cultos, os que eram mais preparados, foi os que ele quis. Não foi os que se voluntariaram, foi os que ele quis. Meus irmãos, em textos como esses, seja da narrativa de vocação de Levi, aqui no versículo 14 do capítulo 2, que é base para a nossa mensagem, ou em textos como esse, do verso 13, chamou os que ele mesmo quis. Queridos, como é que nós não vamos reconhecer que Deus tem os seus escolhidos? Se Jesus chamou quem ele quis para ser apóstolo, porque ele é soberano, ele chama quem ele quer. Como é que você não vai reconhecer que Deus tem os seus escolhidos? Por que que Levi foi escolhido? Entre tantos, milhares, dezenas que estão com Jesus, naquele alvoroço de gente, tem uma multidão ali. Por que que Levi? Será que Levi é especial? Será que Levi fez alguma coisa? Meus irmãos, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. E aos que escolheu, predestinou, aos que predestinou também, chamou. Romanos 8, 30. Então, os queridos, Levi foi escolhido porque Jesus quis. Mas tinha tanta gente, repito, por que Levi? Porque ele é soberano. E ele escolhe quem quer. E não somos nós que escolhemos. Ele nos escolheu. Agora, por que que ele nos escolheu? É interessante as palavras de Jesus no Evangelho de João. Nós lemos no capítulo 10, nesse culto, a partir do verso 22. Mas se nós lemos versículos anteriores desse mesmo capítulo do Evangelho de João, lendo aqui com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 10, nos versículos 14 a 16, veja as palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem elas são. Pode ter uma multidão ali atrapalhando, né, ou, quer dizer, cercando Jesus, só que os olhos dele vão na sua ovelha que está lá sentada na coletoria. Veja como que eu volto à questão da multidão e o interesse dessa multidão. Porque Levi estava atrás de Jesus? Não. Essa multidão estava atrás de Jesus. Era muito mais razoável, humanamente falando, que Jesus escolhesse alguém da multidão, porque Levi não está nem aí para ele. Mas será que essa multidão estava aí para ele, ou estava atrás de curas e milagres? O caso é que Jesus vai se revelar àquele que está sentado lá na coletoria, cuidando da sua vida, do seu trabalho. Eu tenho mais a falar sobre isso, que é o nosso terceiro ponto, e eu já vou caminhar para ele. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa soberania de Cristo e dele dizer para os seus discípulos, olha, eu conheço as minhas ovelhas, verso 14 de João 10, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele busca as ovelhas. Nós cantamos isso, né? Ousado amor. Quebra cadeias, desfaz as mentiras para me encontrar, escala as montanhas. Pode ter uma multidão na frente, não há nada que impeça dele achar a sua ovelha, dele ir até a ovelha. Eu conheço as minhas ovelhas, eu tenho outras ovelhas, eu vou encontrá-las, e haverá um rebanho, haverá um pastor. E é o ousado amor que cantava sobre mim ainda que antes de eu existir. Ele nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo, e ele escolhe quem quer, ele chamou quem ele quis. E ele escolheu Levi. E eu repito, não pense que tem algo de especial em Levi, porque nós vamos conhecer melhor esse cara agora. Isso é maravilhoso. Isso é especial. Isso me leva às lágrimas. E quando nós cantamos que ele me leva para casa, como podes me amar? Como podes me amar sabendo que eu peco, sabendo que eu não quero, sabendo que eu quero outra coisa? Mas por algum motivo ele te escolheu, incondicionalmente. Não porque você é especial, você se tornou especial porque ele te escolheu.
No meio dessa grande multidão, Jesus viu Levi. Jesus quis ver Levi de uma maneira especial. E mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e mais de 900 milhões de pessoas na América, e mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, e mais de 12 milhões de pessoas em São Paulo. Por que você? Por que você? Assim como Jesus tinha um propósito especial na vida de Levi, assim também nós fomos, de uma maneira especial, escolhidos. Por que você? Por que eu? Como é que eu não choro quando eu ouço, quando eu penso, quando eu medito nessas coisas? Por que eu? Eu? Ainda mais eu? Eu preciso juntar minha voz, a voz de Charles Haddon Spurgeon, que diz, olha, eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu sei que Deus que me escolheu, porque, do contrário, eu não escolheria. Eu sei que foi antes de eu nascer, porque se fosse depois, ele não escolheria. Eu sei que foi por razões dele, porque eu não vejo nenhuma razão em mim para que ele pudesse ter me escolhido. Mas Jesus escolhe quem ele quer. E essa verdade deve inflamar os nossos corações. Deve nos levar à gratidão. Você é um escolhido de Deus. Que especial. Veja então que a multidão não encontrou o que procurava. Encontrou algo muito mais especial. Queriam coisas pessoais, milagres e questões materiais. Jesus oferece cura espiritual. Jesus sempre encontra o que procura. Jesus, no meio da multidão, encontrou a sua ovelha perdida, que era o Levi. Jesus sempre encontra o que procura. Agora, o Levi, pessoal, o Levi, diferente de uma multidão que não encontrou o que procurava, o Levi encontrou o que ele não procurava. Preste atenção, o Levi encontrou o que ele não procurava. E por que eu digo isso? Vocês vão entender. Quando nós lemos, e eu citei já nesta mensagem o texto do Evangelho de João, quando Jesus diz, olha, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Sabe por que eu digo isso? Porque nós escolhemos muitas outras coisas no lugar de Deus. E Levi claramente tinha escolhido algo muito diferente para a sua vida. Por que eu digo isso? Bom, o que Levi é? Voltemos ao texto base da nossa reflexão dessa manhã. Marcos, capítulo 2, versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado aonde, pessoal? Coletoria. O que é a coletoria? A coletoria é o posto ali de recolhimento de impostos. Levi é um cara que tem uma história semelhante àquela história que você já cantou por aí, ou que se canta muito no Brasil, ou já virou comum cantar-se essa canção. É uma canção, vamos dizer, do repertório popular brasileiro. Como Zaqueu, eu quero subir, né? Porque Zaqueu também tinha a mesma carreira profissional de Levi. Zaqueu era um cobrador de impostos, trabalhava na Secretaria da Fazenda, era um auditor fiscal. E o caso, meus queridos irmãos, é que, no caso, em relação a Levi, a posição de publicano, assim eles eram chamados, de publicanos, os cobradores de impostos, na verdade, coletor de impostos, publicano e coletor de impostos é a mesma coisa. Levi era publicano, era coletor de impostos, estava sentado na coletoria fazendo o seu trabalho de fiscalização de impostos. Agora, o que acontece, queridos? Acontece que Israel estava sob o jugo de uma nação que os dominou, que governava sobre eles. Qual que era essa nação? Roma, o Império Romano. Então, quando alguém judeu se dispunha a trabalhar para o governo, para o império, o que isso significava? Significava que ele estava traindo os seus irmãos, por quê? Porque ele ia cobrar impostos dos seus irmãos para o bem de um império que dominava, que subjugou. E os israelitas, aqueles judeus crentes, esperavam a vinda do Messias para os libertar desse império. Você trabalhar para o governo era você, de certa forma, assumir publicamente que você concorda com aquilo, você entrou na onda e você está interessado no quê? No seu bem-estar, no bem-estar da sua família. Porque o coletor de impostos ganhava bem. Então ele estava disposto, por causa de um salário bom, por causa de uma boa condição de vida, ser visto pelos seus irmãos israelitas como um traidor da pátria, como um traidor dos seus filhos. Por se submeter a isso, explorar os seus próprios irmãos. Mas não é somente isso.
A questão é que, à luz das Escrituras, nós descobrimos que esses homens, eles se envolviam em sistemas ou em esquemas de corrupção. Qualquer semelhança? Mera coincidência. Eles se envolviam em esquemas de corrupção, cobrando mais que o estipulado, extorquindo as pessoas, de modo que eram vistos, não sem motivo, como desertores da causa dos seus irmãos, traidores, e até na lei judaica a esposa podia se divorciar deles, se ela quisesse, porque ele era realmente um desertor, traiu a sua nação, traiu os seus irmãos. E aqui a cidade de Cafarnaum, né, uma cidade aduaneira, a gente já ouviu falar, né, aduaneira, que significa que, na verdade, é uma ponte entre a Europa e a África. Quando eu vou para Minas, pessoal, e quando eu volto de Minas, eu passo numa cidade chamada Extrema. Quem já passou em Extrema? Várias pessoas. O que tem lá em Extrema, pessoal? O que tem lá em Extrema? Quando você passa lá, tem o quê? Um posto fiscal. Um posto fiscal. Por quê? É aos limites de um estado para outro. E existem demandas fiscais relacionadas aos impostos cobrados por um estado e outro. E Cafarnaum é uma cidade localizada entre postos. E ali havia essa coletoria, vamos dizer, uma secretaria da fazenda, e o Levi trabalhava ali, na rota do mar, porque Cafarnaum está na rota do mar. Então, se vai para o porto, ele trabalhava na coletoria para fiscalizar e para cobrar os impostos. E produtos não declarados podiam ser confiscados. Então, se você não declarou um produto, o que acontece? O publicano, o coletor, vai confiscar o seu produto. E muitas vezes, e claro, queridos, vocês acham que não rolava ali uns 2 denários? Vamos ver, vamos fazer vista grossa. E havia extorsão. Havia os coletores, os publicanos, à luz de textos bíblicos, eles aproveitavam da sua posição, tanto que Zaqueu fala o quê para Jesus? Olha, estou disposto a fazer o quê? Restituir a quem eu cobrei mais do que devia. Está lá na narrativa da história de Zaqueu. Se não me engano, Lucas 19. Né? Posso estar enganado. Mas não é central essa informação. Mas o caso, então, é esse Levi. E aí, queridos, eu chamo vocês para perceberem qual que é a preocupação do Levi que está sentado lá na coletoria. Está preocupado com Jesus? Não, está preocupado com lucros, com carreira, com tranquilidade. Se dispôs a ser visto como traidor para os seus irmãos. Se dispôs a ser visto como um mecenas, um mercenário. Não está nem aí para Jesus. Ele encontrou o que ele não estava procurando. Ele estava procurando bem pessoal, ele estava procurando dinheiro, mas ele encontrou outra coisa. Quantos de nós temos escolhas pessoais e caminhos pessoais, às vezes muito bem definidos? Fazemos os nossos planos, estabelecemos as nossas metas, desenhamos o nosso futuro, só que de repente encontramos o que não procurávamos. Descobrimos que Deus tinha outros planos para a nossa vida. E não é fácil. Porque você quer uma coisa, mas Deus quer outra. E o Levi queria uma coisa, mas Deus queria outra. Levi encontrou o que não estava procurando, e isso também acontece com cada um de nós. No entanto, o que Levi encontrou foi algo muito especial. Sabe por quê? De publicano, coletor de impostos, auditor fiscal, traidor, desertor, miserável, desgraçado. Sabe por que ele se tornou? Disso tudo, ele virou apóstolo. O nome dele é Mateus. Lucas nos traz essa informação. Sabe o que ele se tornou? Ele escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Deus tinha algo muito mais especial para esse cara. Embora o coração dele estava ali nos lucros, na carreira, no dinheiro que ele poderia ter, Deus tinha algo muito mais especial para esse cara. Não estava nem aí para as coisas de Deus. Ele encontrou o que ele não estava procurando, mas o que ele encontrou é muito mais especial. Esse parece ser algo comum que Cristo faz, chamar aqueles que parecem os menos dispostos a cumprir a sua vontade, que parecem os mais distanciados do seu reino, e ele os atrai para si com um tremendo poder. Quebra cadeias, escala as montanhas para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Quer dizer,
O poder da voz de Jesus, como um imã que atrai o ferro, a chamada de Cristo atrai do mundo os pecadores, quebrantando os duros corações. A voz do Senhor é poderosa, que diz o Salmo 29, verso 4, segue-me. Ele não resistiu ao chamado. Não foi apenas um chamado, foi uma ordem, segue-me. E ele deixa tudo e o segue. Queridos, há um chamado que as pessoas podem recusar. Você já presenciou isso? Quando você falou para alguém de Cristo, do propósito de Deus na vida dele, a pessoa desconversa, muda de assunto, ignora, nem te responde, não manifesta interesse. Você faz o chamado externo. E o chamado externo, ele entra aqui e pode sair de cá. Agora, existe um chamado interno. E o chamado interno é irresistível. Quando o chamado ultrapassa os limites do tímpano e alcança a profundidade do coração, é que o Espírito Santo está chamando. E esse chamado ninguém resiste. Nós lemos no culto de hoje, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem os meus passos. As minhas. Vocês não são minhas ovelhas, é o que ele disse no texto que nós lemos nessa manhã. Vocês não são. As minhas ovelhas ouvem minha voz. E o Levi era uma ovelha que ouviu o chamado de Cristo. Meus irmãos, eu diria para vocês, considerando, me baseando na história de Levi, eu diria para vocês que o amor ao dinheiro ainda é um poderoso princípio na vida de muitas pessoas. Mas a chamada de Cristo na alma de alguém é muito mais poderosa do que o amor ao dinheiro. E a voz que disse a Levi, segue-me, sem dúvida nenhuma, alcança e alcançará ainda muitos outros corações que estão dominados por outras coisas. Eu sei que foi Deus que me escolheu, do contrário, eu não escolheria. Eu sei que foi antes de eu nascer, porque se fosse depois ele não escolheria. E eu sei que foi por razões dele, porque eu não vejo nenhuma razão para que ele tivesse me escolhido, tivesse me libertado do amor ao dinheiro. Então, às vezes, a gente encontra o que não procurava, porque a gente está procurando coisas do nosso próprio interesse e Deus tem um propósito maior para a nossa vida. Conclusão, em primeiro lugar, Deus pode te surpreender lhe dando muito mais do que você procura. A multidão não encontrou o que procurava, mas aquilo que encantava os seus olhos era um lixo, perto do que Jesus estava lhes oferecendo quando os ensinava, perto do que Deus tem para nos oferecer. Então, cuidado. Não se frustre com o que você procurava e não encontrou. Se anime com o que Deus tem preparado para você encontrar. Lembre-se que por razões dele, tão somente dele, você foi escolhido. É uma eleição incondicional. Levi não fez nada para ser chamado. Pelo contrário, estava lá cuidando da sua vida e dos seus próprios interesses. Ele simplesmente foi chamado. O que você fez para atrair os olhos de Jesus? Ele não te escolheu pelo que você fez. Ele escolheu porque ele quis. Terceiro, é possível que, assim como Levi, você experimente essa experiência semelhante à dele. Eu tenho experimentado muitas vezes, encontrar o que não procurava. O que Deus preparou para você pode ser algo que não estava nos seus planos. Me deparo com isso. Muitas vezes Deus coloca em nossas vidas algo muito diferente do que planejamos, do que esperávamos. Porque o trabalhar de Deus com você não se baseia na sua procura, mas nos encontros que Ele preparou para você.